e tranquila é a voz do Senhor. Nós não o conhecemos, não ouvimos ainda a voz do Senhor, mas sem dúvida que é uma voz calma, tranquila, uma voz que chega até nós esta noite também. Muito boa noite. Estamos felizes, bem dispostos? Sabem que uma das primeiras regras básicas quando nós estamos a estudar teologia para sermos pastores, aquilo que nos dizem é, quando forem apresentar uma palestra ou fazer um sermão, comecem imediatamente a pregar. Não cumprimentem o auditório, mas é difícil não cumprimentar. É uma das regras que nós quebramos logo porque é bom olhar, ver o rosto de cada um de vós. Alguns toda a semana aqui pela graça do Senhor, outros cada vez mais vou conhecendo a realidade daqueles que estão aqui e sei que estamos a fazer esforços, mas também sei que o Senhor desta casa está aqui connosco para compensar esses esforços. Vamos cumprimentar a pessoa que está ao nosso lado. Sei que já nos cumprimentamos todos, mas vamos dar um aperto de mão, vamos olhar, dar um sorriso à pessoa que está ao nosso lado. João, aperta aí, amigo, dá um sorriso também aí, bonito, exatamente. Irmão, João não, o João é o filho. Ok. Isso mesmo. Vamos libertar. Isso mesmo. Ok. É bom nós nos cumprimentarmos. Um abraço fraterno também para aqueles que nos acompanham lá em casa, naturalmente, que era o caso da irmã Piedade, que estava no Alentejo a seguir cada noite. Nós não sabemos quem nos está a seguir, mas um abraço fraterno para todos aqueles que nos seguem e um abraço fraterno para todos nós aqui também. E um abraço de Deus para nós aqui esta noite também. Sabem que quando eu estava em Colonge, ouvi uma história muito interessante e engraçada ao mesmo tempo de um professor. Ele nunca chegou a ser o meu professor. Mas eu admiro porque fui lidando com ele, fomos criando alguma relação e mesmo não tendo sido aluno dele, percebo e entendi que ele foi, sem dúvida, e é sem dúvida, um excelente professor. Mas ele contou uma vez uma experiência em que ele chegou a casa e encontrou os seus dois filhos, um de 5 anos e outro de 7, por aí, não me recordo bem, numa grande discussão. E assim que ele entrou, a primeira coisa que ele escutou foi: é meu, não, fui eu que encontrei, é para mim, não, sou eu que vou ficar com ele, não. E o pai foi-se aproximando, até que encontrou os dois filhos a discutirem porque um deles tinha encontrado numa gaveta esquecida uma tablete de chocolate. E estavam ali naquela discussão, é para mim, não é, é para ti, até que o pai resolveu intervir. Interveio e disse-lhes o seguinte, separou-os, colocou-os frente a frente e ficou ali a mediar aquele conflito e de repente disse-lhes o seguinte: o que é que vocês acham se Jesus estivesse aqui, se ele estivesse no vosso lugar, o que é que vocês acham que ele faria se ele tivesse encontrado um chocolate esquecido? E eles sabiam bem qual era a resposta, mas nenhum dos dois... Claro. Até que o pai teve que dizer, se Jesus estivesse aqui, é claro que ele iria servir primeiro o outro e depois iria servir a si mesmo. Então eles ficaram em silêncio, olharam um para o outro e de repente o mais velho diz assim, já sei, tu fazes de Jesus. Sabe, irmãos, é uma história muito engraçada, mas ela reflete uma realidade. Sim ou não? Ela reflete uma realidade. É que nós sabemos, teologicamente, nós sabemos o que Deus nos diz. Nós sabemos desde a nossa juventude aquilo que a palavra nos ensina. Nós devemos fazer de Jesus, nós devemos estar dispostos a servir à disposição dos outros. Mas esta história é engraçada, reflete a realidade de que nós esperamos, na prática, que os outros façam de Jesus na nossa vida. Que sejam os outros primeiro a dar o passo. Vamos abrir as Bíblias. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. E vamos ler uma passagem bastante conhecida da Igreja, penso da maioria, todos nós talvez, não sei, mas que ao mesmo tempo reflete um pouquinho isto. Tu fazes de Jesus. Esperamos que sejam os outros primeiro a fazer de Jesus. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler apenas 2 versículos, 21 e 22. Capítulo 18, versículo 21 e 22. Encontramos? Ok. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Quantos conhecem esta história? Esta pergunta de Pedro. Ela é muito conhecida, toda a gente conhece, penso eu, a grande maioria conhece. Sabem que Pedro é aquele jovem discípulo ousado que coloca questões difíceis. Eu tinha um professor que, quando nós lhe colocávamos uma questão sobre ciência e Bíblia, sempre que lhe colocávamos uma questão, ele olhava para nós e dizia assim, grande problema. Temos mais perguntas do que respostas. E Pedro parece que é sempre assim, tem sempre perguntas, mas também é porque alguém pergunta. Porque um jovem chamado Pedro pergunta que nós temos muitas respostas. Alguém tem que perguntar, alguém tem que ter ousadia de colocar a questão. E Pedro tem. Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Notemos que Pedro está preocupado com algo que é importante. As nossas relações. O perdão, a misericórdia, a generosidade, a forma como eu vou exercer a generosidade. Pedro está preocupado com isso. Isso é importante, sim ou não? Claro que é. Portanto, é uma pergunta importante para nós. E o mais importante, talvez o ponto relevante, é que Pedro, ele quer saber e ao mesmo tempo ele dá um número. Mas já lá vamos chegar. Sabemos, por exemplo, quantas vezes na mentalidade judaica da época, quantas vezes Deus perdoava o mesmo pecado? Aquilo que os judeus afirmavam no tempo de Cristo. Os israelitas. 3 vezes. Ou seja, se tu, Cristian, tivesses um pecado e depois repetisses o mesmo uma segunda vez, uma terceira vez, Deus perdoava. Não, Deus perdoava a terceira vez ainda. À quarta, a terceira era o ponto, era o limite. Não era o que a Bíblia dizia. O Antigo Testamento nunca nos disse isso. Isso era aquilo que o povo acreditava e aquilo que ensinaram às pessoas. Deus só pode perdoar o mesmo pecado 3 vezes. E é claro que ensinavam que nós, seres humanos, não poderíamos ser mais generosos que o próprio Deus. Não poderíamos perdoar mais do que 3 vezes. Não é? Naturalmente. Pedro, como já conhece muito bem Jesus, ele não só, ele conhece também aquilo que o seu povo lhe ensinou, mas conhece Jesus, então ele vai não dizer 3, mas o dobro e pelo sim, pelo não, ainda deixa mais, para não haver dúvidas. Pergunta, ele estava ou não a ser generoso? Claro que sim. Estava a ser generoso? Claro que sim. Quem é que aqui, por exemplo, já perdoou a mesma pessoa 7 vezes a mesma situação? Vamos supor que nós saímos daqui, não quero exemplos, mas vamos supor que nós saímos daqui e que alguém nos pisa ali fora. Estamos a cumprimentar e alguém nos pisa. Peço desculpa. A primeira passa, sim ou não? Passa? Sim ou não? Tiago? Ok. E a segunda? Logo a seguir? Sim, se for a mesma pessoa. Não o pisem 2 vezes. Irmãos, a segunda passa, sim ou não? Passa, passa. E a terceira? Irmãos, por favor. Claro que passa, que nós somos adventistas. Claro que passa. Tem que passar. Nós somos crentes, tem que passar a terceira. E a quarta? Sejamos honestos. Claro que não passa. Claro que não passa. Nós se nos dizem uma coisa que de alguma forma mexe aqui dentro e que nos irrita, a primeira às vezes não passa. Quanto mais a segunda, a terceira e a quarta. Esta é a realidade. Então Pedro está ou não está a ser generoso? 7 vezes. Mas o pior é que não está, meus prezados. O pior é que não está. É que nós estamos sempre à espera que os outros façam de Jesus. Alguém me respondeu uma vez assim, 7 vezes é muito ou pouco, depende do lado em que estamos. E é verdade. E é verdade. É verdade. Pode ser muito como pode ser pouco. Agora, a pergunta de Pedro é outra. Sim, a pergunta de Pedro é outra. Aquilo que Pedro quer saber verdadeiramente, e eu vou reformulá-lo, mas vai dar ao mesmo, mas nós vamos tirar imediatamente o sentido dela. Aquilo que Pedro está a dizer é, Senhor, quando é que eu já fiz o suficiente para parar de amar o meu irmão? À 7ª vez chega? Esta é a pergunta de Pedro. Qual é o limite? Quando é que eu já fiz aquilo que é mais que suficiente para lhe dar aquilo que ele merece? Esta é a pergunta de Pedro. Isto é o que ele quer saber de verdade. Quando é que ele já fez aquilo que Deus lhe pede para poder pôr um fim à relação, ao amor e à forma como deve tratar com perdão sobre os seus semelhantes? Esta é a pergunta de Pedro. Esta é a nossa pergunta, meus irmãos. Nós somos assim. Desde a juventude que nós somos assim. É verdade. Já repararam que se nós colocarmos 2 crianças a brincar no mesmo quarto, com uma sala cheia de brinquedos ou mesmo quarto cheio de brinquedos, uma vai, tira um brinquedo, o que é que a outra faz?
Nós somos assim desde a nascença, somos assim. Competimos uns com os outros. Então nós queremos saber onde está o limite para amar. Quando é que eu já fiz o suficiente para parar de amar o meu irmão? Esta é a pergunta que nós andamos sempre a tentar responder. Senhor, aquela pessoa, eu já dei 1, 2, 3 oportunidades. Chega. E descartamos mais facilmente pessoas do que objetos. Às vezes é. Custa-nos mais deitar fora, descartar um carro que já está connosco há 10, 15, 20 anos, do que às vezes uma relação de 30. E por isso perdemos amizades, por isso perdemos casamentos, por isso vamos perdendo na vida, porque nós estamos sempre à espera que os outros façam de Jesus. Façam de Jesus. Vamos abrir, porque a revista fala-nos hoje, no dia de hoje, em Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos ver uma história interessante aqui também. Onde tínhamos tudo para ver pessoas a fazerem de Jesus, mas infelizmente escolheram outro caminho. Capítulo 13 de Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 10 até ao versículo 14. Está? Podemos? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Não no sábado. Esta é uma história que nós também conhecemos. Uma mulher que há 18 anos está doente. 18 anos é ou não é muito tempo para se estar doente? É muito tempo, prezados irmãos. 18 anos diz que aquela mulher tinha um problema que não sabemos o que é exatamente, mas que estava curvada. E há 18 anos que ela, digamos que aquilo que ela consegue ver é o chão. Há 18 anos. É muito tempo, assim, nesta condição. Aliás, eu todos os dias em Silves, no Algarve, eu vejo uma senhora, todos os dias por volta das 8h30 da manhã, mais ou menos, que está totalmente curvada, talvez uma senhora perto dos 80 anos, mas que faz a sua caminhada. Sempre. Não falha. Aquela hora, 8h30, 8h40, está por ali, mas sempre curvada. Eu nunca vi aquela senhora poder endireitar-se. E 18 anos assim é muito tempo, prezados irmãos. A única coisa que conseguem ver é o chão. Vejam aquilo que a revista diz. Eu vou ler diretamente sobre este episódio. Há 18 anos, que caminha com as costas curvadas. Qual é a causa? Um acidente na sua infância, uma doença reumática ou um espírito maligno? Não se sabe, mas as suas costas parecem quebradas e a mulher anda deformada. Diz que anda como se estivesse esmagada pela pata de um demónio. As pessoas afastam-se sem olhar. Não se deu o caso de serem atingidas pelo feitiço que a tortura. 18 anos nisto. 18 anos nisto. E agora nós pensamos assim, mas ninguém se aproximou durante 18 anos, pelo menos para saber qual é a causa. O que é que aconteceu? Sempre foi assim, nasceu assim. 18 anos. E aqueles que eram os líderes, aqueles que eram os responsáveis, aqueles que eram os proprietários da religião, foram incapazes de se aproximar e perceber como é que podemos aliviar a dor desta mulher. 18 anos nisto. 18 anos nisto. E diz o texto bíblico que naquele dia, naquele sábado, aquela mulher foi à sinagoga. Sabem que nas sinagogas e nos templos, no tempo de Cristo, havia claramente uma separação entre homens e mulheres. Aliás, o espaço das mulheres dentro de uma sinagoga ou de um templo era altamente reduzido. Infelizmente, era uma sociedade machista. Claramente. Portanto, era um espaço muito reduzido e nem sempre as mulheres ali iam. Aliás, só para nós percebermos que os próprios líderes religiosos da época estavam... eles próprios integraram esta forma de ver e de sentir. A oração do fariseu é uma oração tipicamente que nos mostra e que expressa esta ideia. Conhece a oração do fariseu? Bom, ele diz muita coisa: obrigado, Senhor, porque não sou como este, como aquele, como outro, e finalmente ele termina assim: obrigado porque não nasci mulher. Sabiam?
Eu também estou feliz por não ter nascido mulher, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque estou bem com a minha identidade. Mas ali não era o caso. Ali não era o caso. E as mulheres ficavam, quando iam ao templo, num espaço reduzido. E, sobretudo, uma mulher doente, uma mulher com espírito de enfermidade, não pode entrar no templo. Porquê? Porque a doença era vista como o quê? Como o castigo. Então nós conseguimos ouvir aquela mulher, não sabemos a sua idade, sabemos que há 18 anos que ela sofre deste mal. Ela vai curvada, ela vai andando e as pessoas vão falando o quê? O que é que ela terá feito a Deus para que Deus a castigue desta forma? Nunca façamos isso nos prezados. Eu lembro de estar em Colonge e de uma mulher ter perdido o filho num acidente durante a semana. O funeral foi durante a semana, foi logo no início. No sábado, aquela mãe estava na igreja e nas costas, eu estava atrás, alguém lhe bateu e perguntou: o que é que fizeste a Deus para Deus ter feito isso, para Deus ter castigado dessa forma? Cuidado. Cuidado, meus prezados. Cuidado. Porque nós temos que fazer de Jesus na vida das pessoas. Os líderes religiosos esqueceram-se. Esqueceram-se disso. Estavam mais preocupados com outras coisas. Esqueceram-se. Há 18 anos que uma pessoa está ali e ninguém se interessou. Isto acontece dentro da Igreja Adventista. É verdade. Temos que dizer porque é verdade. Sim, acontece dentro das igrejas pelo mundo fora. Há pessoas que entram e que saem que nós não damos por elas. E não tem que ser uma igreja grande. Nas igrejas pequenas também acontece. É verdade. Façamos a experiência amanhã. Aqueles que estão na escola, aqueles que estão no trabalho, pouco importa. Vamos nos aproximar de uma pessoa que nós sabemos que, de alguma forma, ela está mais colocada de parte. E vamos nos interessar por ela. Como é que estás? Como é que está? Mas vamos escutar com ouvidos de escutar. Porque às vezes não escutamos, temos tanta dificuldade em escutar. Às vezes os jovens estão a falar para nós e nós estamos a ouvir, mas não estamos a ouvir. Mas eles sabem que nós não estamos a ouvir. Temos que escutar aqueles. Quando nós nos interessamos, nós temos que escutar com escuta ativa. Parar para escutar. Deixar o outro falar. Criar empatia. O que é que tu tens? O que é que se passa? Como é que eu te posso ajudar? E quando nós o fazemos, o coração abre-se. E nós ficamos a olhar e dizemos: uau, eu não sabia nada disto da tua vida. Mas ninguém sabia nada desta mulher. Há 18 anos e ninguém sabe nada acerca desta mulher. Uma vez assisti direto a um pastor. Quando eu estava a estar para pastor em França, logo no início, foi uma série de conferências parecidas com esta, e a verdade é que o pastor que estava a fazer era o Roberto Mota, do Brasil. Alguém conhece o pastor Roberto Mota? Conhece? Pá, maravilha. É brasileiro o irmão? Irmão não, o jovem. Também é irmão. Okay. O pastor Roberto Mota contou uma experiência, e eu vou-vos contar a experiência. E depois vou-vos dizer a minha reação a seguir. Ele contou que ele dava estudos bíblicos num estabelecimento prisional. E nesse momento, ele já estava lá há algum tempo, diz que foi preparando um grupo de 10 homens, mais ou menos, que eram mais, mas 10 homens que estavam prontos para o batismo. E a verdade é que chegou o dia, acordaram o dia do batismo, tudo isso, e eles iam ser batizados, e o dia chegou, era um sábado. E quando o pastor Roberto Mota chega ao estabelecimento, a primeira coisa que aqueles reclusos lhe vão dizer é: pastor, lamentamos, hoje não vai haver batismos. Então porquê? Nós esquecemos de pedir autorização. E quem se move nas prisões sabe que mesmo para ir de um setor para o outro é tudo muito complicado. Não há problema, vamos marcar para este sábado e deu-lhes nova data, mas não se esqueçam de fazer, temos que pedir autorização, mas eu próprio vou tratar disso. E ficamos a orar. Okay. O sábado chega e a primeira coisa que eles dizem é: pastor, não vai haver batismos. Porquê? Esqueceram-se? Não, está tudo tratado. Então, a bomba que tira água do poço para o tanque avariou. Então o pastor Roberto Mota disse o seguinte: bom, já percebemos que há aqui forças malignas que não querem. Vocês vão estar, no próximo sábado eu estou aqui, vocês serão batizados. Dou-vos essa garantia em nome de Jesus Cristo. Vocês vão estar a orar, eu vou estar a orar e a igreja vai estar a orar. E vocês serão batizados. Muito bem, tudo ok. Falaram, a bomba teria que ser reparada. O sábado que vem chega, eles oraram a semana toda, fizeram uma corrente de oração
E quando o pastor chega, a primeira coisa que ele ouve é: pastor, ainda não é hoje. Porquê? Não repararam a bomba? Reparou, voltou a variar. Então, naquele momento, ele conta que disse-lhes o seguinte: vocês ficam aqui a orar, eu vou lá ao tanque, para ver se tem um pouco de água, se tem água suficiente para fazermos o batismo. E quando se pediu ao carcereiro para levar até ao tanque, a conversa foi esta ao caminho todo: pastor, o que é que faz aqui? Você é um homem culto, um homem inteligente. Eles são bandidos. Eles não valem nada. Pastor, vá para casa. Olha, nem o diabo os quer. A bomba nunca avariou 2 vezes na mesma semana. De verdade. E o pastor, naquele momento, para à frente dele e assim: sabe, é verdade, tem razão. Mas Jesus morreu por eles também. E estes homens têm direito à salvação. E naquele momento o carcereiro levantou uma barra de ferro que ele tinha e que andava sempre e disse-lhe: isto são os direitos destes homens. E continuaram. Segunda vez, a mesma conversa, volta a levantar a barra de ferro, tudo igual. Até que chegam ao tanque. E quando chegam ao tanque, o tanque estava efetivamente vazio, seco. Tinha pouca água, não estava seco, mas tinha pouca água. Não dava para fazer um batismo. E naquele momento, portanto, o tanque estava aqui, ele viu que o tanque estava seco e virou-se e ficou de frente para o carcereiro. E nesse momento o carcereiro disse: está a ver, pastor, nem o diabo os quer. Não vale a pena, está tudo seco. Não vale a pena. Então o pastor disse: sabe, eu vim aqui para os batizar e eu vou batizá-los. Eles vão ser batizados hoje. Porque eu sei e acredito que Jesus quer estes homens porque eles também têm direito à salvação. E pela última vez, aquele carcereiro levanta a barra de ferro e diz: isto são os direitos destes homens. Mas a barra já não desceu. E as lágrimas começam a cair no rosto daquele homem. E só diz: pastor, diga-me por favor o que é que se está a passar aqui. O pastor Roberto Mota olha para trás e o tanque estava cheio de água e pétalas de rosas. Naquele dia não foram batizados 10, foram 80. Sabem qual foi o meu pensamento? Isto é mentira. Foi o que eu pensei. Como é que um milagre desta natureza é verdadeiro e não vem numa revista adventista? Foi o que eu pensei imediatamente. Nós temos que saber disto. Isto tem que ser dito. Imediatamente no final procurei e perguntei: pastor Roberto Mota, foi mesmo assim como disse? Ele ficou desconfortável com a pergunta. Ele olhou para mim e disse: tu vais ser pastor? Eu vou. Vais mentir? Não. Então porquê é que tu achas que eu estou a mentir? Deu-me a morada, deu-me os nomes e disse: estão todos lá, podes ir procurar por eles. Eu não fui, meus prezados. Sabem porquê que não fui? Não me deu ao trabalho. Porque depois fui para casa refletir nisto e disse: realmente é um grande milagre. Encher um tanque vazio é um milagre extraordinário, mas não é o maior deles todos. Sabem qual é o maior milagre que Deus pode fazer? Não é encher um tanque, é esvaziar um coração humano. Esse é o milagre que Deus pode fazer. É muito fácil Deus encher um tanque vazio. Agora, esvaziar um coração humano, líderes religiosos, preconceituosos, que já sabem tudo, esvaziar isso é muito mais difícil. Eu acredito que realmente isto tenha acontecido. É uma pena que não venha nas nossas revistas, continuo a achar. Acho que deveria vir. Deveríamos saber. Mas, sinceramente, aquilo que mais me toca não é tanto o milagre em si, mas é perceber o milagre que Deus pode fazer, o grande milagre, não é encher, é esvaziar um coração. E isto estes homens não conseguiram perceber. Não conseguiram perceber. Tanto é que aqui na revista chega a dizer-nos que, é uma frase de Ellen White: toda a religião falsa ensina os seus aderentes a serem descuidados para com as necessidades e os sofrimentos humanos. O Evangelho dá um valor muito elevado à humanidade, como a aquisição do sangue de Cristo, e ensina um terno cuidado pelas necessidades e misérias do homem. Mas eles não tiveram isto. Eles não tiveram isto, prezados irmãos. Eles estavam mais preocupados com o quê? Com as leis, com as regras. Com as regras. Em não violar o sábado do que propriamente em ajudar que eles estavam a necessitar. Sim, estes homens líderes estavam mais preocupados com aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, do que propriamente dar um passo na direção daquilo que necessitavam. É pecado? Não é pecado. Permitam-me uma pequena provocação, já agora. Como é que se chama? Irmão Luciano, ajude-me. Como é que se chama? Como é que é? Croação do careca. Comer croação do careca é pecado.
Sim ou não? Eu nem sei o que é. Vamos simplificar. Comer uma laranja é pecado? Estes homens estavam preocupados com o pecado, mas não se esqueçam disto. Aquilo que estava na mente é o que é correto e o que não é correto. Regras. Comer uma laranja é pecado, sim ou não? E um chocolatezinho? E um croissant do Careca? Também não é? Ok. Vamos complicar um pouquinho. E comer um bife é pecado? Ok. Vamos complicar mais um pouquinho. E comer um leitãozinho é pecado? Não, não é. Desculpem, não é. Não é. Não é. Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos provocar mais ainda. Comer... Um leitão no croissant do Careca. Não queria complicar tanto, João. Vamos simplificar um pouquinho. Mentir é pecado? Não, não é. Não, não é. Roubar é pecado? Não é. Não é, meus prezados. Adulterar é pecado? Meus prezados, eu disse que vos ia provocar um bocado. É claro que eu sei onde eu quero chegar com estas perguntas. É claro que eu sei onde quero chegar. Notem que roubar, matar, adulterar, mentir, ser desonesto, nada disso é o pecado de verdade. O pecado e aquilo que deveria preocupar aqueles homens não é isto. É o único e verdadeiro pecado que a Bíblia define. Nós encontramos em Juízes, capítulo 20... Juízes capítulo 20, nós vamos encontrar a única, e não é a única, mas aquela que é a definição por excelência do pecado na Bíblia. E era isto que deveria preocupar estes homens, não as regras. Juízes capítulo 20, versículo 16. Aí encontramos a definição de pecado. Juízes capítulo 20, versículo 16. Podemos ler? Diz assim. Todos encontraram? Juízes 20, versículo 16. Entre todos este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra no cabelo e não erravam. Isto é o pecado, meus prezados. De verdade, eu não estou a brincar. Eu vou explicar, minha querida. O objetivo foi mesmo não perceber para poder explicar a seguir. De verdade. Quando diz aqui... Renotem, aqui não importa, não vou contextualizar, importa é que havia no meio do povo 700 homens que tinham uma pontaria tremenda, que a uma certa distância lançavam uma pedra com uma funda e conseguiam acertar no fio de cabelo. E diz o texto bíblico que esses homens não... Isto é o pecado. A palavra errar é a mesma que pecar na Bíblia, no hebraico. É a mesma coisa. Não há diferença. Errar é pecar. Ou seja... Na verdade, o pecado define-se na Bíblia como errar o alvo. Eu estou a ir na direção do alvo que é Jesus Cristo e quando estou a chegar lá, eu passo ao lado, eu erro o alvo. Então o resto são consequências de eu errar o alvo. É claro que mentir, roubar, adulterar é pecado, mas eu diria que são consequências do único e verdadeiro pecado. Do quê? De eu não estar com Cristo Jesus. De eu falhar o alvo. Esta gente estava mais preocupada em definir aquilo que se podia fazer, aquilo que não se podia fazer, do que propriamente acertar o alvo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isto é aquilo que nos deve preocupar, meus prezados. Eles perderam oportunidades durante 18 anos de fazerem de Jesus para aquela mulher. Podiam ter feito. Quantas pessoas estão a passar ao nosso lado? Nós podemos amanhã fazer de Jesus. Experimentemos. Vamos surpreender alguém. Façamos um compromisso aqui no nosso coração. Amanhã eu vou surpreender alguém. Eu vou fazer de Jesus para aquela pessoa. Eu não vou falhar o alvo. Quando nós falhamos o alvo, meus prezados, ou seja, quando nós pecamos no sentido de não estar com Cristo, as nossas relações são mais difíceis. Em casa, no trabalho, na escola. Tudo se torna mais difícil e mais complicado. Tudo. Mas sabem que eu tenho muita vontade de me prostrar aos pés de Cristo. Porque Cristo ainda assim recebe-nos na nossa fragilidade. Deus amava estes líderes. Deus amava estes líderes também. Apesar de... Deus amava aquela mulher e por isso curou-a. Deus ama-nos, cada um de nós. E por isso nós vamos encontrar Pedro, o tal que fez a questão, no último capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 21,
capítulo 21 de João. João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sim, meus prezados, o homem que fez a questão: até quando? Quando é que eu posso parar de amar o meu irmão? Quando é que eu posso parar de fazer de Jesus para os outros? Agora precisa de Jesus. Precisa que Jesus faça de Jesus para ele. E Jesus vai fazer. É aqui que eu tenho muita vontade de me prostrar aos pés de Cristo. Porque Cristo, nós somos tão diferentes. Cristo tinha-lhe dito: Pedro, tu vais-me negar ainda antes que o galo? E ele fez, ele disse: os outros até o podem fazer, mas eu não. Nós não nos conhecemos. Como alguém dizia, Saramago tinha uma frase que eu gosto: andamos aqui uma vida toda e nunca nos conhecemos. É verdade. Ele teve muita coisa que disse que não tem validade para nós. Mas não nos conhecemos. E Pedro não se conhecia, claramente. Por isso é que ele coloca a questão: Senhor, quando é que eu posso parar de amar os meus irmãos? Quando? Nunca. Agora ele precisa. E agora, depois de ele ter dito: Senhor, eu não vou nunca te negar, ele nega e agora está pela primeira vez face a face com Jesus. Se fôssemos nós, o que é que faríamos? Digam lá a verdade. O que é que faríamos? Se alguém nos decepcionasse no máximo dos máximos e depois estivéssemos cara a cara com essa pessoa. Eu não te disse? Eu já sabia. Não acreditaste? Jesus não prepara uma refeição. É tão diferente, não é? Jesus prepara uma refeição. Temos muito que aprender com Jesus Cristo. Nós precisamos de alguém que nos transcenda na nossa humanidade e que nos mostre um caminho de excelência. Nós somos todos iguais. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, diz que não há um único justo sequer. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos iguais. Andamos sempre à procura dos limites. Jesus prepara-lhes uma refeição. E depois de preparar esta refeição, agora sim, há um diálogo. Pedro, tu amas-me? Resposta literalmente: Senhor, eu gosto de ti. É diferente ou não? É o que lá está. No grego, há essa distinção. Pela segunda vez: Senhor, Pedro, tu amas-me? Senhor, eu gosto de ti. E finalmente, pela terceira vez, Cristo vai inverter. Pedro, gostas de mim? E agora Pedro vai ser tremendo na sua resposta. Senhor, tu sabes todas as coisas. E ele agora não diz: eu gosto de ti. Eu amo-te como eu sou capaz. Isto é extraordinário. Eu amo-te como eu sou capaz. Ou seja, há dias em que eu consigo tudo por ti e há dias que eu não consigo nada. Nada. Extraordinário. E Cristo diz-lhe: eu aceito. Apacenta. Deus aceita-nos exatamente onde nós estamos. Talvez tenhamos perdido oportunidades para fazermos de Jesus para os outros que estão à nossa volta. Mas Deus aceita-nos hoje. E abre-nos um caminho de excelência para progredirmos, para continuarmos a crescer na nossa maturidade espiritual. Eu amo-te como eu sou capaz. Parece que há dias em que não há nada que nos atinge espiritualmente. Mas depois logo a seguir... Não é? Mas Cristo diz: eu sei que é aí que estás nesse momento. E eu aceito isso. Apacenta as minhas ovelhas. Meus prezados, que o Senhor possa abençoar-nos na nossa vida, amanhã, no dia da manhã. Sejamos pessoas que fazemos de Jesus para aquilo que está à nossa volta. Se não formos capazes em algum momento, não erremos o alvo, porque é o Senhor que nos torna capazes. Que o Senhor possa abençoar-nos e dar-nos uma noite de repouso. Amém.